Pois é, pessoal, chegou ao fim, né? Chegou ao fim o nosso Game of Thrones. Chegou ao fim o negócio. E bom, pessoal, eu já vou logo falando o que eu achei deste episódio. Nossa rápida análise. Então vem comigo. Que final amargo esse, hein, pessoal? Que final amargo, que final que deixa aquele vazio na gente, que deixa aquela sensação de incompletude na gente, sabe? Foi exatamente o que esse final de Game of Thrones representou pra mim, sabe? Ele me deixou vazio, ele me deixou incompleto, e era exatamente isso que eu queria, viu? Eu não queria aquele final Disney que muitos gostariam que houvesse, principalmente a galera do Dracarys, sabe? Aquele fã do Dracarys é o que mais tá louco com esse episódio aqui, né? Aquele fã que quer ver gritaria, tiro, porrada e bomba, né? Esse é o fã que tá mais louco com esse final, que na minha opinião foi digno, sim. Foi um final digno para Game of Thrones. Tinha que ser um final agridoce, tinha que ser esse final mais amargo, tinha que ser, porque Game of Thrones nunca foi uma série Disney. Começou a ser uma série Disney mais ou menos aí nessa 7ª e 8ª temporada, né? Um pouquinho na 6ª também. Essa história mais de capa e espada, né? Começou com essas temporadas aí, porque antes era uma série sobre a crueldade da realidade, cara. Embora fosse uma série no mundo fantástico, com elementos fantásticos, sempre foi uma série que retratava muito bem a dureza da humanidade, sabe? A crueldade, os tons de cinza das pessoas e o fato de que ninguém é bonzinho de verdade, entende? Todos os nossos protagonistas mataram ao longo da trajetória deles, sabe? Todos eles sofreram alguns maus irreversíveis, entende? Muitos protagonistas nem estão nesse final porque eles morreram. Com uma trajetória cinza, entendeu? Com uma trajetória cruel até aqui e pé no chão, cara. Exatamente como essa série foi por muito tempo, até mesmo quando os elementos fantásticos começaram a aparecer, lá depois que os dragões nasceram, a série continuava sendo uma série parruda. Ela te chocava ao ser uma série de fantasia que contava a sua fantasia de uma maneira diferente, entende? E não era uma história de fantasia tradicional, não tava nem aí pro que você tava esperando, que não tava nem aí pra como você vai reagir. Era uma série que tava pouco se fudendo se você concordava ou gostava ou deixava de gostar de personagem X ou Y. Ela ia seguir a história dela, não importa o que aconteça, entendeu? E ela ia fazer com que isso fosse a coisa mais orgânica possível, mais real possível, matando personagens importantes que tinham muito potencial e muita história pra contar ainda, bem lá no início, quebrando sua expectativa, contando coisas de uma maneira muito diferente do que você esperava, reviravoltas acontecendo a toda hora, formando estruturas que você não conseguiria formar melhor se você fosse o roteirista. Muito diferente de uma certa 8ª temporada, né, que todos os fãs conseguem dar pitaco e escolher soluções melhores do que as que foram escolhidas, né? Isso era Game of Thrones, e esse foi esse episódio, entende? Esse foi esse episódio final de Game of Thrones. Foi um episódio que honra, de certa forma, né, à medida do possível, o que foi construído lá atrás, entende? Foi plantado lá atrás, o que a série era lá atrás. Ele não faz o final Disney, ele faz personagens morrerem de maneira extremamente simples, eles banalizam a morte de certos personagens, eu vou chegar nisso ainda, e eles fazem com que o final seja cinza, cara, como essa série foi, entende? Então foi o final sim que eu queria que houvesse, mas foi aquele final nota 6, entende? É aquele famoso, olha mãe, eu passei de ano, tirei nota 6, e aí a sua mãe vira pra você e fala, não fez mais que a sua obrigação, né? Porque foi isso, cara, foi isso, ele foi um final digno, mas não fez mais que a obrigação deles, cara. Era obrigatório que o final fosse sim, entendeu? Era obrigatório, eles tinham o dever de fazer isso, dado tudo que eles construíram. Eles tinham que pelo menos honrar o que eles fizeram direito lá atrás, entendeu? Mas vamos agora falar sobre os detalhes, né? Os pormenores, falando de cada personagem especificadamente, né? Dos personagens principais e seus desfechos e o que eu achei deles. Primeiramente, a Daenerys, obviamente, né? Ela tava no seu auge, sabe? No auge da atuação da Emilia Clarke e no auge, assim, da personagem mesmo, né? Ela conseguiu o que ela queria, ela se tornou a rainha dos 7 reinos e ela enlouqueceu de vez, cara. Ela ficou tirana de vez, uma coisa que, obviamente, faz todo sentido com a personagem, né? Ela foi construída para chegar nesse momento, então faz todo sentido que ela esteja assim, que ela faça isso, e eu sinto a imponência muito grande
dela aí nesse início de episódio. Eu acho muito incrível aquele discurso que ela faz ali pros Imaculados e pros Dothraki, né? Falando na língua nativa deles, né? Falando em Dothraki pros Dothraki e em Valeriano, eu acho, pros Imaculados. Maravilhosa aquela cena é poética a dar com palma. Quando ela sai ali das ruínas de Fortaleza Vermelha, né? Fortaleza Vermelha que parece muito agora o castelo de Harrenhal, né? Todo queimado, todo quebrado, né? Igualzinho aquele castelo, cara. Igualzinho Harrenhal. E é muito legal que quando ela chega lá e ela vai vindo na direção dos soldados, o Drogon abre as asas lá atrás e aí com o ângulo da câmera parece que ela tá com asas, né? E ele sai voando. É maravilhoso. O Drogon que tá muito otimizado nesse episódio. Eu acho que esse é o episódio em que o dragão tá mais bem feito, mais bem renderizado de todos os outros episódios, cara. Tá muito incrível, tá tipo de tirar o fôlego o dragão, cara. Tá muito maneiro. O som dele também tá muito legal. Sempre foi muito legal, né? Mas continua muito legal aqui. Arrepia tudo as cenas em que ele aparece. Arrepia tudo, exatamente todas as cenas em que ele aparece. E agora sobre o fim da Daenerys, né, o grande finale da personagem, eu fico satisfeito, eu gosto da cena final dela, eu acho muito bacana o jeito que ela chega pro Jon e fala sobre as 1000 espadas, né, sobre o trono de ferro, toda feliz, toda sorridente, e o Jon já vem cortando barato, né, eu gosto também da virada do Jon, né, de como eles fazem pro Jon ir pensando se ele vai fazer ou não, e como eles deixam isso implícito, né? A gente não sabe se ele vai ou não matar a Daenerys. Ele tem aquela conversa incrível com o Tyrion, né? Que inclusive tá maravilhoso nesse episódio, viu? Tá maravilhoso nesse episódio, mandando bem. Gostaria que ele tivesse um papel final muito bacana? Gostaria, mas eu compreendo que a narrativa do Tyrion já tinha terminado há muito tempo, né? A narrativa do Tyrion, a história do Tyrion que valeria a pena contar, acabou lá na 4ª temporada quando ele matou o pai dele, sabe? Foi ali que o arco dele se fechou de fato e a gente teve o final do Tyrion, sabe? O final do Tyrion foi ali naquele momento, sabe? Depois disso foi só hora extra, entende? Tudo bem eles não matarem um personagem que já cumpriu o seu papel, entende? A morte é uma maneira muito fácil de você lidar com um personagem que já saiu de cena, sabe? Eles manterem o Tyrion vivo foi mais legal, na minha opinião. Mas aqui ele tem um papel importante, principalmente na hora de convencer o Jon, né, a fazer o que é certo. Eles têm aquela conversa muito bacana deles, né, lá na prisão e tudo mais. É engraçado que nesse momento tem uma hora em que o Jon cita uma frase do mestre Aemon lá da Patrulha da Noite, lembra? Aquele que era um Targaryen e ele era cego lá na 1ª temporada e ele morreu, não lembro em qual temporada. Eu acho interessante esse espelhamento porque o Jon é um Targaryen que terminou esse episódio voltando para a Patrulha da Noite, né? E ele teve ensinamentos de um Targaryen que foi pra Patrulha da Noite também, né? Meio que parece um ciclo, entende? Eu acho interessante, parece um fechamento ali, né? Com um Targaryen voltando pra Patrulha da Noite. Mesmo que é um detalhezinho muito pequeno, eu acho interessante. Mas enfim, voltando na questão da Daenerys, né? Eles têm ali uma conversa, né? O Jon dá um banho de senso na Daenerys e ela continua com os ideais dela e tudo mais. E ela quer que o Jon se junte a ela. Ela, pela primeira vez, não parece catatônica, explosiva, sabe? Não parece irada. Ela fala agora em tom de solicitação, sabe? Ela convida o Jon, né? E ela pede de verdade, sabe? Ela quase implora para que ele se junte a ela, sabe? Ela se emociona e ela vai chegando perto. A atuação dos dois entrega bastante. E por um momento, cara, eu achei que o Jon tinha se entregado, sabe? Eu achei que ele tinha se entregado ao amor. E os dois se beijam ali. Eu achei muito bonito. A câmera fecha no rosto dos dois e a gente ouve o barulho da perfuração, cara. E eu arregalei os olhos na hora, cara, porque eles sequer mostraram. Nem precisavam mostrar a perfuração. Eles só focam ali no rosto, nas atuações e deixam a câmera. E deixam a câmera lá e os atores fazem todo o trabalho. Muito bacana o jeito que ela vai percebendo o que aconteceu. E ela não tem como falar nada, né? E isso, cara, vai ficar marcado pro Jon pra sempre, cara. Ele vai se tornar uma pessoa amargurada pro resto da vida dele. A vida dele vai ser uma merda, entendeu? Como eu já disse no episódio passado, né? A vida dele vai ser uma merda, já que ele matou a mulher que ele amava. Ele amava de verdade a Daenerys, sabe? Ele fala isso, só que ele matou ela, mano. Ele matou ela, entendeu? É complicado, viu? É complicado. E ela vai se desfalecendo ali lentamente. E aí logo a gente ouve o Drogon que sente, né, a morte de sua mãe e começa a sobrevoar.
e ele chega lá no fundinho, né, todo desfocado lá atrás, e é incrível, viu? Aquela parte que ele chega e olha a mãe dele morta ali no chão, cara, é incrível, viu? É incrível, o dragão atuou muito. O dragão atuou muito, meu amigo. Podemos dizer isso aí. Alguém dá um Oscar pro dragão. E aí eu fiquei apreensivo de verdade, viu? Fiquei apreensivo de verdade. Achei que o Drogon ia meter-lhe um fogão na cara, né? Ia queimar o Jon vivo ali mesmo. Mas não, ele queimou o trono de ferro, cara. Isso aí foi legal, viu? Isso aí foi maneiro. O jeito que ele cospe fogo por muitos e muitos e muitos segundos, cara. Ele fica lá cuspindo fogo. Aí você pensa, acabou não? Botaram um bujão de gás no rabo desse dragão aí, até mandar falar chega, porque meu Deus, cara, meu Deus, não acaba o fogo. Vai derretendo assim o trono de ferro, incrível, incrível momento. E eu apoiava isso mesmo, sabe, terminar a série com o trono sendo derretido e não com alguém sentando-se no trono, né? Mas a gente continuou com a monarquia depois da queda do trono. Entretanto, é uma monarquia melhorada, né? Depois do que acontece com o trono, eles melhoram esse negócio aí, esse conceito aí da monarquia deles. Mas enfim, a gente consegue sentir ali a dor do Drogon, né? Que é o personagem que simplesmente amava mais a Daenerys ali, que não seria capaz de matar ela de maneira alguma, que não seria capaz de fazer mal algum a ela, de longe, mais do que os Dothraki, mais do que os Imaculados. Esse dragão, cara, ele era leal até a última gota, cara, porque ele era o filho dela, aquela era a mãe dele, entende? Então, embora seja um animal, sabe, um animal que a gente não sabe até onde vai o raciocínio dele, naquele momento aquele bicho digital, né, aquele bicho 3D, entregou uma atuação tão incrível, sabe? Ele entregou ali uma dor tão real, sabe? E eu fiquei surpreso, viu? Fiquei surpreso. Ele leva o cadáver da Daenerys com ele, some e nunca mais é visto. Eu achei interessante eles não mostrarem o dragão de novo depois disso. A gente fica esperando que ele vá aparecer em alguma hora, né? Ele só menciona o dragão e não mostra mais, entendeu? Não mostra mais. Eu tinha um receio de o dragão se juntar ao Jon Snow, já que ele também é um Targaryen, depois que a Daenerys morreu. Eu tinha esse receio de eles quererem fazer esse fanservice. Ainda bem que não fizeram. Fico muito feliz que eles não tenham feito isso. E fico muito feliz com esse desfecho aí do Drogon sobrevivendo, cara. Que é um dragão, cara. Eles não podiam acabar a série com todos os dragões morrendo de novo, né? E a magia sumindo do mundo de novo, sabe? Acho interessante esse dragão sobreviver e ir pro além, cara. Ir pro além. Quem sabe ele não acha uma dragoa aí e se procria. Quem sabe ele não se procria de uma forma assexuada. A gente não sabe como é que eles se reproduzem, os dragões, entendeu? Pelo menos eu não sei. Pelo menos eu não sei. Se alguém souber, me diga aí na área dos comentários. Mas enfim, achei muito digno mesmo. Achei legal a reação dele. A reação de raiva do dragão, né? O dragão expressando esses sentimentos tão humanos, né? Achei interessante e genuíno, viu? Muito genuíno. Eu quase consegui pensar o mesmo que o dragão tava pensando, sabe? Tipo, não parecia simplesmente uma reação de raiva, sabe? Não parecia simplesmente uma reação de tipo, ah, vou quebrar tudo, porque minha mãe morreu e tal, e cospe fogo e tal. Parecia mesmo que ele tava direcionando o fogo dele pro trono, porque aquele trono tinha matado a mãe dele, e de fato matou, sabe? A ambição dela por aquele trono tinha levado ela à morte, sabe? E era quase como se ele também entendesse o Jon. Eu não sei se o dragão conseguiu entender que foi o Jon que matou ela ou não, porque ele é um Targaryen, né? E eles não veem Targaryens como uma ameaça. Não sei bem se ele entendeu ou não que foi o Jon que matou, mas se ele tiver entendido e não matado mesmo assim, atesta mais ainda o quanto esse dragão consegue pensar sensatamente, né? Ser racional, né? Porque o Jon fez o melhor pro povo, sabe? Ele fez o melhor pras pessoas, entende? E não o melhor pra si mesmo, sabe? Porque o Jon seria muito mais feliz ao lado da Daenerys. Isso é fato, sabe? Ele amava ela de verdade. Mas ele sacrificou os interesses próprios em busca do bem maior. É uma atitude de rei, cara. Isso é uma atitude de rei, meu amigo. Isso é a atitude que reis deveriam ter, na verdade. Porque nenhum rei de Westeros teve esse culhão, sabe? Então isso, na verdade, não é uma atitude de reis, né? Nunca foi e nem nunca será uma atitude de reis. Porque poucos reis de Westeros, talvez nenhum dos reis de Westeros, conseguiram sacrificar tanto dos interesses próprios em busca do bem do povo, em busca do bem do reino e da coroa, né? Muito bom, muito boa atitude, muito foda esse fechamento de arco, e Daenerys no fim faz sentido sim. Faz sentido sim, salvo aí os momentos de forçação de barra e tudo mais, que eu também entendo, dado o pouco tempo que eles tinham para desenvolver esse romance. Dado tudo isso, tudo faz sentido, sabe? Tudo fecha bonitamente ali e tudo faz sentido no final e eu gosto.
Eu gosto ali do arco inteiro, salvo os momentos de forçação de barra. E aí agora a gente precisa de um rei novo, né? Daí eles juntam os lords dos 7 reinos e tudo mais, e eles decidem, bora eleger um cara novo aqui, né? E o que eu acho muito legal mesmo, é a atitude do Sam, né? Que é um dos melhores personagens dessa série, vamos falar a verdade. Ele sugere uma eleição democrática, velho. Isso é tão maneiro, e é tão maneiro a reação das pessoas, a reação de todo mundo ali, incluindo a Sansa, né? De caçoar dele, de rir, né? Até a Sansa dá um sorriso de canto de boca ali. Eles riem de fato do Sam, achando aquilo uma loucura, né? Mal sabiam eles que isso não tardaria a acontecer no futuro daquele mundo, e mesmo que é um universo diferente do nosso, acaba sendo ali uma adaptação da Idade Média e tudo mais, né? E a gente sabe que em todas as histórias, logo a monarquia dá lugar à democracia, né? Mas aí eles acabam escolhendo o Bran, né? O Tyrion, que acaba tendo essa escolha sábia e tudo mais. Todos concordam e o Bran acaba revelando, né? Que ele só tá ali por causa disso, né? Que esse era o papel dele o tempo todo e entregando assim pra gente que ele sabia o tempo todo que esse era o papel dele, sabe? O Bran por muito tempo ele pareceu um personagem sem propósito, né? Um personagem sem propósito nenhum, que tava ali jogado, que o próprio Martin não sabia o que fazer com ele. E até hoje eu acho que é um pouco disso, sabe? Até hoje eu acho que é um pouco disso, que o próprio Martin não sabia direito o que fazer com ele. Tanto que esse desfecho dele não é nem um pouco bombástico em comparação ao que se espera dele, né? A tudo que era plantado em volta do Bran e tudo mais, sabe? De ele ser o Corvo de 3 olhos e de parecer que tinha uma coisa muito maior em volta dele do que realmente tem, sabe? Mas é uma maneira de botar um propósito ao Bran, né? Uma maneira de botar um propósito ao Bran, e eu acho que funciona assim. Acho que funciona assim, mas eu ainda acho que ele foi um personagem que por muito tempo o próprio Martin não sabia o que fazer com ele, sabe? Até nos livros ele é assim, sabe? E sem propósito nenhum. Sem propósito para ser o Corvo de 3 olhos, sem conceitos suficientes sobre o Corvo de 3 olhos e etc. Eles elegem ele como o novo rei de Westeros, né? E de uma maneira democrática, e fica cravado ali que toda vez que eles fossem decidir quem fosse o novo rei, eles iriam vir ali e eles iam fazer ali uma eleição democrática entre os nobres, não entre o povo, né? Então é um início de uma democracia, cara. É o início do que futuramente poderia ser uma democracia, sabe? É uma monarquia que funciona melhor, né? Sem aquela palhaçada de só herdeiros que herdam o trono, de famílias que herdam o trono e tudo mais. Aqui não. Aqui é o melhor pro reino que herda o trono, né? E isso é muito interessante, é uma grande evolução já pro mundo de Game of Thrones. Daí a Sansa se levanta, né? E fala que agora o norte vai ser um reino separado, né? Não vai fazer parte do reino de Westeros de novo, que vai ser um reino independente, exatamente como era antes, exatamente como tem que ser. E o Bran, obviamente, concorda com isso, né? Isso aqui é foda, viu? Porque o Bran, ele sabe de todas as coisas, né? Então ele vai ter a melhor decisão pra qualquer assunto, pra qualquer história, né? Então ele vai ser, tipo, o melhor rei de todos, sabe? Mesmo querendo isso, ele vai ser o melhor, sabe? Exatamente como o Tyrion, né? Que é a melhor mão possível, né? Depois do Varys. Depois que ele notou que o Varys estava certo, agora ele se tornou uma pessoa melhor, né? O Tyrion, um melhor mão, né? Enquanto o Bran é o melhor rei, né? Mas daí a Sansa agora se torna a rainha sobre o norte, cara. A rainha do norte. Gosto muito, acho maneira essa evolução aí da Sansa. Ela tava incrível nesse episódio, né? Naquele momento em que ela se despede do Jon, eu consegui marejar os olhos mesmo, por causa que foi uma despedida muito bonita. A Sansa é uma das personagens que mais evoluíram durante a série, de uma menina extremamente burra e bobinha, e que realmente não sabe nada sobre o mundo, sabe? Ela realmente não sabe nada, mais do que o Jon Snow, e disso ela se tornou uma grande rainha, sabe? Uma pessoa ponderada, sabe? Aprendeu a governar, e se tornou uma sucessora digna mesmo do pai dela, viu? Gosto do caminho que ela tomou, gosto do caminho que ela tomou. O fechamento dela como rainha do norte é incrível, maravilhoso.
Daí tem a Arya, né? Ela diz que vai pra além do mapa, né? Aonde os nossos mapas terminam. Ou seja, ela vai desbravar o mundo, cara. Ela vai descobrir novos lugares, entendeu? E ela não pretende voltar. Ela quer ir além, cara. Ela quer desbravar o mundo. E é muito legal no final, né? Quando mostra ela partindo, ela no navio, a tripulação, a luneta, né? Achei muito legal esse desfecho. Achei bacana, viu? Achei bacana. Ela vai descobrir novos povos, aumentar o mapa, descobrir novas culturas. Tipo, não é um ponto final, sabe? Não é um ponto final pra nenhum desses personagens. É, na verdade, um novo começo pra todos eles, né? Pelo menos pra todos os que estão vivos. Então foi um final muito digno, muito bacana. Adorei o final da Arya. Muito bom mesmo. A Arya começa as Crônicas de Gelo e Fogo como sendo a minha personagem preferida. E aí ela passa por altos e baixos, né? Depois, lá da sexta, sétima temporada, ela se torna uma personagem que eu não gosto. Até ali na oitava temporada ela se torna uma personagem que eu não gosto. E aí ela volta a ganhar o meu gosto aí nesse final, cara. Ela volta a ser uma das minhas personagens preferidas graças a esse final. Graças aos últimos 2 episódios aí. Gosto, viu? Gosto aí do desfecho da Arya. Gosto do final da Arya. E acho digno, viu? Acho digno com a personagem. E muito maneiro quando o plano abre, né? E mostra o navio com aquela bandeira dos Stark incrível, tremulando. Eu arrepiei, foi tudo, meu amigo. E daí, por último, a gente tem o final do Jon Snow. Ele volta pra muralha. E esse, cara, de todos os finais, esse é o final mais triste. É o mais triste de todos de longe, porque o cara voltou pra estaca zero, sabe? Ele se tornou o Rei do Norte, ele se tornou líder da Patrulha da Noite, ele lutou contra os selvagens, lutou contra os caminhantes brancos, ele liderou o exército do Norte contra os caminhantes brancos, ele venceu a Batalha dos Bastardos, ele foi até Porto Real, encontrou o amor da vida dele, perdeu o amor da vida dele, depois encontrou o amor da vida dele de novo e foi obrigado a matar o amor da vida dele, entendeu? Tudo em busca do bem geral do povo, sabe? Abdicando-se dos prazeres próprios como um verdadeiro corvo da Patrulha da Noite, sabe? E tendo que abrir mão até dos próprios direitos, né? Porque ele era o herdeiro de verdade, sabe? Ele poderia muito bem se tornar um novo herdeiro do Trono de Ferro, cara. Mas não, ele volta pra muralha, volta pra estaca zero, reencontra o fantasma, o que é muito digno. Ainda bem que ele reencontra o fantasma, ainda bem que eles consertaram a cagada ali do episódio 4, né, de fazer com que o fantasma e o Jon Snow se separassem. Eu fico muito feliz de eles terem encontrado o fantasma. E eles vão pra além muralha. Eu não sei se eles estão indo definitivamente dali, se a Patrulha da Noite de fato acabou e eles estão indo pra além muralha e estabelecer residência, ou se ele simplesmente está liderando a expedição ali pra além muralha com os selvagens pra casa dele. Fica aí meio que em aberto, né, o que eles estão fazendo ali. E termina do jeito que começa, né, termina com alguém indo pra além muralha. A gente começa com aqueles 3 vigilantes da Patrulha da Noite, né, aqueles 3 patrulheiros da Patrulha da Noite indo pra além muralha. E a gente termina a série com o Jon indo pra além muralha. E é triste, viu? É triste porque o Jon, ele é meu personagem preferido, né? Ele é meu personagem preferido. E ver todo esse arco se fechando assim é muito pesado, cara, é muito pesado. Eu me senti realmente triste por ele. A despedida dele com a Arya foi a melhor das despedidas. Foi um dos momentos que me deixou com os olhos marejados. E esse final, sabe, quando a tela fica preta e você descobre que acabou, você tem que respirar fundo, cara. Você tem que respirar fundo porque as lágrimas vêm, sabe, aquele suor másculo vem com força, viu? Porque mesmo com os altos e baixos, entende? Essa série tem muito significado, sabe? Marcou a cultura pop, marcou muito, foi uma das melhores coisas que eu consumi. Houveram os deslizes, mas com certeza houveram os bons momentos, sim. Foi uma das coisas mais geniais que eu já consumi. E acabou, cara. Acabou, chegou no fim e foi triste, cara, foi triste, foi pesado o final, foi digno o final, foi como deveria ser, pelo menos, né? Então nota 6 pro final de Game of Thrones, né? Nota 6 comparando com o nível da série, mas comparando com o nível dessa temporada, nota 10. Nota 10, meu jovem. Foi o que devia ser, em comparação ao que é essa temporada. Esse é o melhor episódio, esse é o melhor final, nota 10. Agora, comparando com o resto da série, nota 6. Que é a média ali, na média do que eles tinham que fazer, sabe? Eles fizeram o dever de casa ali. E é isso, pessoal. O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acharam do final de Game of Thrones? Vocês ficaram emocionados desses momentos? Vocês gostaram ou não? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui também. Fico muito feliz por toda a audiência de vocês, pessoal. Entre aí no canal para assistir os demais vídeos sobre Game of Thrones. Ainda vai ter mais vídeos sobre Game of Thrones, fazendo algum balanço geral sobre a série, algum especial sobre a série. Vai ter mais vídeos aqui, mas agora é vida que segue, né? Agora é vida que segue, vamos tentar superar isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Até mais e falou!